Olá, galerinha do sexto ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nessa aula, vamos estudar mais um pouquinho sobre sólidos geométricos, mais precisamente estudar um pouco sobre as pirâmides, que é um tipo de sólido geométrico, faz parte aí da classe dos poliedros, e a gente vai estudar, vai conhecer um pouquinho mais sobre a pirâmide nesse momento, nessa aula. Vamos lá? Então, quais são os objetivos da nossa aula? Primeiramente, nós vamos conceituar a pirâmide para você saber fazer a definição e também reconhecer esse sólido geométrico. E também, muito importante, a gente saber identificar os elementos que compõem esse sólido geométrico que é a pirâmide. Então vamos pensar um pouquinho. Você sabe o que é uma pirâmide? Você já ouviu falar das pirâmides do Egito? É bem comum acontecer isso, quando fala em pirâmide relacionada à geometria, a gente acaba associando com as pirâmides do Egito, que é um monumento histórico muito importante, que com certeza vocês já estudaram em história também. Então, sobre as pirâmides do Egito, vocês sabem muito bem que são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Faz parte da cultura egípcia fazer esse procedimento. As três mais conhecidas são a pirâmide de Quéops, Khafre e Miquerinos. Lá no livro de história, nas aulas de história, vocês já viram esses nomes, não é tão estranho aí para vocês. E elas estão localizadas na península de Gizé, lá no Egito. Agora, falando sobre a pirâmide na geometria, o que é a pirâmide? Então, são poliedros, Poliedros são sólidos geométricos que têm as faces planas, figuras geométricas planas. Tem uma única base, que é uma figura plana também, e essa base pode ter várias formas geométricas. Pode ser triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, entre outros. Conforme o exemplo que vocês estão vendo aqui, eu tenho uma pirâmide em que a base dela é um hexágono, tem 6 lados, como você está observando aqui na figura. E quais são os elementos da pirâmide? Vamos verificar. Nós temos a base, que eu acabei de falar para vocês, que pode ser qualquer polígono, pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, etc. E o que mais que a gente pode dar como exemplo aqui? A pirâmide do Egito. As pirâmides do Egito, elas possuem a base quadrada, a base tem 4 lados. Sobre os elementos ainda, nós temos as faces, qualquer polígono que limita a pirâmide é uma das suas faces. E uma curiosidade, sobre as faces laterais. Qualquer face que não seja uma base, uma pirâmide, é uma face lateral. E, especificamente na pirâmide, essas faces laterais, elas são todas triangulares, senão não fecha o sólido, que compõe, que representa aí a pirâmide. Então, aqui na figura, vocês estão vendo em destaque as faces laterais que são triangulares e uma outra característica que todas essas faces laterais, todos esses triângulos, acabam se unindo num único ponto, no vértice da pirâmide, aquela pontinha da pirâmide que tem na parte superior dela. Vamos praticar um pouquinho? Então, observe essas duas pirâmides que eu acabei de colocar aqui para vocês. Vocês vão contar o número de lados do polígono da base, depois contem o número de faces laterais e, por fim, tentem encontrar uma relação entre essas duas quantidades. Um tempinho para vocês pensarem.
E aí, pessoal, vamos fazer a correção? Conseguiu analisar cada imagem, cada pirâmide e determinar o que está sendo pedido, né? Então, primeiramente, era para contar o número de lados do polígono da base. Vocês estão vendo duas pirâmides diferentes, né? Cada uma tem uma base que é individual, né, de cada uma delas. E depois disso a gente vai verificar também outros elementos, né? A quantidade de faces laterais e também pensar se existe alguma relação. Então, vamos lá. Então, aqui, nesse primeiro caso, né, que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem uma base com 6 lados. Né? A base com 6 lados é um hexágono, né? Figura geométrica plana com 6 lados. E olha que curioso, né? Nós temos também 6 faces laterais. Então, a base tem 6 lados e a quantidade de faces laterais da pirâmide é a mesma, 6. Será que isso é uma relação? Vamos verificar, né? Aqui eu tenho uma pirâmide com uma base um pouco menor, né? Com menos lados, né? Mais necessariamente, né? Uma base com 3 lados, né? A base da pirâmide aqui é um triângulo também. E notem que a quantidade de faces laterais é exatamente a mesma, né? Nesse caso, fazendo a abertura, a planificação dela, nós temos 3 faces laterais. Então, o que a gente pode concluir analisando esses dois casos, né? Nós temos que o número de faces laterais é igual ao número de lados da base. Você pode fazer isso com outras pirâmides também. Imagina lá uma pirâmide com a base quadrada. Quantas faces laterais ela vai ter? Vocês vão verificar que ela tem exatamente 4, conforme a quantidade de lados da base. Ainda falando sobre elementos da pirâmide, o que é importante a gente destacar aqui? Aqui nós temos as arestas laterais. O que são arestas mesmo, né? Vamos lembrar desse conceito. Aresta na figura é como se fossem as linhas que formam a figura. Mas no sólido geométrico, né, no objeto concreto, é como se fossem as dobras. É onde duas faces se encontram, né? Forma uma dobrinha. Essa dobrinha é exatamente a aresta. Então, as arestas laterais são segmentos de reta formados pelo encontro de duas faces laterais, conforme eu falei para vocês. Só que também nós temos as arestas da base. Né? As arestas da base são segmentos de reta formados pelo encontro de uma das bases com uma face lateral. É o encontro, né? Duas faces se encontraram, a gente tem uma linha, e essa linha se chama aresta. O que mais que é importante é a gente destacar? Os vértices da pirâmide, né? São aqueles pontos de encontro entre duas ou mais arestas, né? Então, onde essas retas se encontram, né, eles formam pontos, e esses pontos, né, se chamam vértices, né? Numa linguagem mais simples, é como se fossem os pontinhos da figura, né? A pirâmide tem quantos pontinhos, né? Tem aquele vértice principal lá em cima, e na base também, né, vai gerar ali alguns vértices dependendo da forma dessa base. Então vamos praticar mais um pouquinho. Gostaria que vocês observassem essa pirâmide e o que vocês vão determinar? O número de lados do polígono da base, o nome desse polígono, o nome do polígono de suas faces laterais, o número de vértices, o número de arestas e o número de faces. Observe e pense aí um pouquinho.
Pessoal, retomando então, né, o nosso exercício, o nosso praticando, vocês observaram que essa pirâmide ela tem uma base com 6 lados, né? Ela tem a base hexagonal. E isso já nos ajuda a determinar tudo que está sendo pedido. Vamos verificar? Então, o número de lados do polígono da base, né? Conforme vocês estão vendo aqui. Né? Gostaria de fazer uma correção. Eu falei hexagonal, na verdade não é hexagonal, ela tem 7 lados, né? Ela tem outro nome que eu já vou falar para vocês. Então, beleza. Nome do polígono da base não é um hexágono, conforme eu falei, é um epitágono, tá? Lembrando, né, o hexágono tem 6 lados. E o epitágono é a nomenclatura que a gente dá para um polígono de 7 lados. Então, vamos só memorizar, né, e verificar aqui qual que é a nomenclatura correta, né, e não, né, conforme eu tinha falado anteriormente. Então, veja bem. Então, nós temos aqui 7 lados na base, né? 7 lados formam um epitágono. E o que mais que a gente tem que determinar aqui? Né? O nome do polígono de suas faces laterais. Já falei para vocês que as pirâmides são formadas por triângulos. Tá? Triângulos formam as faces laterais de qualquer pirâmide. Tá? É uma regra. Nós temos aqui a quantidade de vértices, né? O fato da base ser um epitágono, a figura que tem 7 lados, ela forma somente na base 7 vértices. Olha que interessante, né? Só que além desses vértices que tem lá na base, a gente tem um vértice que é o encontro de todas as arestas, né? Esse principal aqui em cima, que nós chamamos de 1. Então, ao todo, nós temos 8 vértices, conforme a figura que vocês estão observando, né? E as arestas, né? O que é importante a gente pensar? A base tem 7 lados, né? Significa que ela tem 7 arestas. E de cada aresta sai uma reta, né? Uma aresta lateral que se encontra no vértice lá em cima. Então, nesse sentido, eu tenho 7 arestas embaixo e 7 que se encontram no ponto, totalizando em 14 arestas. Número de faces, né? A faces, né? Eu vou observar. Para determinar a quantidade de faces, né, eu vou observar a base, que é uma face, e também as faces laterais. Então, como vocês já viram, né, são 7 faces laterais, somada com a base, totaliza em 8 faces. Então, o que é importante você saber? Que o nome da pirâmide está vinculado ao formato da sua base. Né? Se a base for um triângulo, a pirâmide é triangular. Se a base for um quadrado, a pirâmide é quadrangular e assim sucessivamente, né? Aqui no exercício nós vimos uma pirâmide em que a base tinha 7 lados. Portanto, a nomenclatura adequada, né, para essa pirâmide é uma pirâmide epitagonal. Né? Esse prefixo epita está relacionado à quantidade 7, conforme a pirâmide que a gente viu aqui no exercício. Beleza, vamos praticar mais um pouquinho, né? Observe a pirâmide a seguir e responda o número de vértices, o número de arestas e também o número de faces. É com vocês.
E aí, pessoal, conseguiram observar? É importante olhar bem, né, o formato da face para não cometer nenhum erro, tá? Então, observando aqui, a gente tem o que nessa pirâmide, né? Que tipo de base que a gente tem aqui? A base vai determinar muitas informações importantes sobre ela, né? Então, o que vocês já conseguiram perceber? A base tem 4 lados. Então, só na base a gente vai ter 4 vértices, mas somando com aquele vértice que é o encontro de todas as arestas, teremos ao todo 5 vértices nessa pirâmide. O número de arestas são 4 arestas que formam a base, mais as 4 arestas laterais, totalizando em 8 arestas. E por fim, quantas faces, né, a gente tem aqui? A gente tem a face que é a base, mais as 4 faces laterais, os 4 triângulos laterais, totalizando em 5 faces. Muito importante saber reconhecer, né, os elementos da pirâmide. Então, o que nós vimos nessa aula, o que é importante? É importante você reconhecer uma pirâmide, saber definir, conhecer os seus elementos, lembrar, né, que o formato da base da pirâmide é o que vai determinar o nome dessa pirâmide, né? Também lembrar o que é um vértice, o que é uma aresta, o que é uma face, né, que são os elementos da pirâmide. Falando em face, as faces laterais de uma pirâmide sempre serão triângulos, tá? Muito importante que você reconheça esses elementos, né, e saiba identificar a quantidade ao observar uma pirâmide. Eu agradeço aí pela sua atenção, espero que você tenha gostado aí da nossa aula. Até a próxima!